Nós estamos dando continuidade à nossa série, até para explicar aqui para os nossos convidados. Nós estamos em uma série chamada Santificadamente. E hoje nós vamos falar sobre uma mentalidade de honra. E nós vamos perceber que esse assunto ele vai falar sobre a nossa relação com dinheiro. E eu confesso que esse é um assunto bem difícil para mim pregar. Até porque todas as vezes... Por que eu perguntei se tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na igreja? Porque na minha mente sempre é assim, ó. A pessoa vem a primeira vez na igreja e quando vem vai pregar sobre dinheiro. E o meu maior medo é eu ser colocado como pastor, ser colocado no mesmo lugar que todos aqueles pastores que as pessoas pensam que só pensam em dinheiro. Eu queria até dizer para você, meu irmão, que eu pastorei essa igreja há 9 anos. Se eu falei 3 vezes sobre... Preguei 3 vezes sobre finanças, é muito, eu acho que essa vai ser a 4ª. Entretanto, eu também tenho sido muito cobrado por Deus para falar sobre esse assunto, sobre a nossa relação com o dinheiro, não sobre dinheiro necessariamente, o dinheiro em si, mas sobre nossa relação com ele. E por isso que o tema da mensagem é uma mentalidade de honra. Porque todas as vezes que nós vamos falar de dinheiro na Bíblia, nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de honra. E eu quero mostrar para você isso hoje, à luz da palavra de Deus. Mas era uma preocupação muito grande minha. Eu ficava assim lá em casa, meu Deus, se alguém for primeira vez na igreja e ela vai, eu vou pregar sobre finanças, ela vai dizer, tá vendo? É por isso que eu não vou na igreja. Porque as pessoas, pastor, só fala de dinheiro. E eu ficava neurótico com isso. Eu disse, meu Deus, não vou pregar sobre dinheiro. Até porque eu sempre pensei assim, se eu fizer isso, isso vai atrapalhar a possibilidade da pessoa se abrir para as outras partes do evangelho que são extremamente importantes, como se essa não fosse. Mas ela tem sua importância não por uma questão de dinheiro, mas por uma questão de honra. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque eu entendo ser extremamente urgente que a nossa mentalidade ela mude. Eu comecei a perceber pela minha própria mentalidade, porque quando eu tenho medo de pregar sobre dinheiro, quando eu tenho receio de falar sobre isso, é porque a minha mentalidade ela ainda não estava funcionando no entendimento da honra. E quando Deus falou comigo essa mensagem, eu falei, Deus, eu vou pregar, porque isso está errado. Nós não podemos ter uma mentalidade escrava e tão apegada a dinheiro ao ponto de sempre nos sentirmos ofendidos quando falarmos de dinheiro. Quando a gente faz um breve estudo das Escrituras, a gente descobre uma coisa. A Bíblia fala mais de riqueza, bens e posses do que de salvação e fé. Se juntar os versículos de salvação e fé e colocar os dois juntos, somados, não chega perto da quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro, riquezas, bens e posses. Isso tem um motivo de ser. Não é que Deus esteja querendo o nosso dinheiro, não é que isso seja de mais importante. É na verdade porque isso exerce muita influência sobre nós. Eu vou explicar tudo isso durante toda a mensagem. É mais uma proteção de Deus com a nossa vida do que qualquer outra coisa. Mas, para a gente começar a falar sobre isso, abra sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Se você achar, diz amém. Ainda tem alguns irmãos que trazem Bíblia e gostam de ler nas suas Bíblias, não acompanhar pelo Data Show. Diz assim o texto. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Versículo 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Feche os olhos, vamos orar primeiramente. Querido Espírito Santo,
Esse é um assunto que é difícil. Eu sei que mexe com a gente, mexe com o nosso coração, mexe com as nossas estruturas. Falar de finanças, falar de dinheiro, falar de bens, é sempre uma coisa muito delicada. Mas eu sei que o Senhor quer trazer uma revelação para a igreja. Eu sei que o Senhor quer falar com seus filhos. Então eu peço em nome de Jesus que nessa noite o Senhor nos faça entender as verdades da Tua palavra a esse respeito. Em nome de Jesus. Fala conosco. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma das primeiras coisas que a gente precisa avaliar quando a gente começa a falar sobre esse assunto é como a gente se sente muito insatisfeito em tocar nesse assunto. Eu não sei se é o caso de todos, mas para algumas pessoas é como se nós não estivéssemos falando de um assunto espiritual. Falar de dinheiro na igreja é como se nós não estivéssemos tocando em um assunto espiritual. Mas a verdade é que se a gente fizer um estudo bíblico, quando a gente está falando de finanças, bens, riquezas, posse, nós vamos ver que talvez não, ele é tão espiritual quanto qualquer outro assunto nas Escrituras. O nosso problema é que a gente está sempre avaliando esse tema a partir de uma mentalidade do ter, da posse, de que alguém está querendo tirar alguma coisa de nós, de que alguém está querendo tirar dinheiro de nós, que o pastor quer tirar dinheiro de nós. Eu sempre falo para os meus discípulos assim, eu falei, inclusive, que eu ia começar a tocar nesse assunto de finanças, embora me fosse muito desconfortável, mas em minha defesa, teve uma vez que Paulo se defendeu, e eu vou fazer igual Paulo agora. Em minha defesa, eu nunca defraudei ninguém, eu nunca peguei dinheiro de ninguém, eu sempre procurei ser muito correto no trato com a igreja, nesse sentido. Então eu acredito que eu tenho, meu caráter, posso dizer que já foi testado e provado pelos irmãos, para saberem que eu não tenho qualquer interesse no seu dinheiro, e que eu não sou nenhum mercenário, que eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus para você, e essas verdades da palavra de Deus, mesmo que isso seja desconfortável para você, mesmo que isso toque num ponto sensível, que te deixa às vezes constrangido, chateado, inconformado, mas eu quero mostrar para você, à luz da palavra, que a nossa relação com o dinheiro, ela revela uma relação de honra ou não com Deus. E é extremamente importante. O texto que nós começamos a ler, o texto em questão, nosso texto base, ele começa inclusive dizendo: honra o Senhor com os teus bens. Outras traduções dizem com tua renda. E o fato que a gente vai começar refletindo é o seguinte: na Bíblia existem promessas condicionais e promessas incondicionais. Existem promessas que, independente do que a gente faça, elas vão acontecer. Por exemplo, Jesus prometeu voltar, né? É uma promessa. Independente se a gente crê ou não, se a gente vai se comportar de maneira correta ou não, Jesus vai voltar. Essa é uma promessa incondicional. Entretanto, a palavra de Deus, ela contém outras promessas que são condicionais, ou seja, existe uma condição para que ela aconteça na sua vida. Por exemplo, o profeta disse: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Tem uma promessa, comer o melhor dessa terra, mas existe um condicionante, uma situação, um comportamento condicionante. Tem que querer, tem que ser uma atitude de querer sua, minha, e também tem que estar disposto a ouvir. Quando a gente lê Deuteronômio 28, por exemplo, ele diz: se nós dermos ouvido à voz do Senhor, obedecemos os seus mandamentos, então ele cita uma série de bênçãos que virão após o nosso comportamento de obediência. Então essas são promessas condicionais. E nesse texto, nós também temos uma promessa no versículo 10. Coloca o versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Todos nós queremos essa parte da promessa. Todos nós queremos que Deus nos prospere. E essa aqui é uma linguagem, só para que você entenda, eu não vou me ater muito ao assunto, mas quando ele fala, encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares, é porque isso aqui é dentro de uma cultura agrícola, onde eles trabalhavam com plantações, com gado, era a forma, isso tinha valor monetário nessa época para eles, e também é uma cultura
Nós vivemos na cultura do crédito, né? Então tudo que normalmente a gente compra para depois pagar. Aqui não. Aqui essa promessa ela vem carregada de bênção para eles nessa cultura bíblica, que é o seguinte: a promessa é encher os celeiros e transbordar os lagares. É terem suficiência antes que a necessidade surja. Esse é o conceito bíblico de bênção. Não é a gente sair comprando e dizer Deus vai me ajudar a pagar. Não, é você esperar Deus te suprir para depois você usar. Normalmente as pessoas tendem a dizer assim: eu vou comprar pela fé. Aí passa o cartão de crédito, né? Essa não é uma cultura bíblica. Quando você compra pela fé, você na verdade faz assim. Você quer comprar pela fé, você tem uma necessidade, você descobre que você não tem o recurso para fazer essa aquisição que você deseja, então você ora. E quando Deus manda o recurso, aí você compra. Isso é uma aquisição pela fé. Uma aquisição pelo cartão de crédito não é uma aquisição pela fé. Então pode tirar isso da sua cabeça. Porque a nossa cultura está errada. Eu não estou dizendo que é pecado você comprar com cartão de crédito. É pecado você achar que Deus é errado, é um pensamento errado, é uma mentalidade errada. Você achar que você pode fazer compras e que Deus tem que se responsabilizar por esse pagamento depois. Isso está errado. E aí, dentro desse contexto de celeiros transbordantes, é que Deus faz uma promessa para o seu povo. Só que tem uma condição para essa promessa acontecer, que está no versículo 9, volta um pouquinho. Qual é a condição? Versículo 9. Honra o Senhor com os teus bens. Para que essa promessa de um celeiro transbordante, de um lagar transbordante, lagar é o lugar onde era prensadas uvas para fazer vinho. Para que tudo isso pudesse transbordar, precisaria haver uma atitude de honra ao Senhor. E é sobre esse tema, sobre este assunto, que eu quero falar com você nessa noite. Porque eu sei que muitas vezes a gente já leu esse texto, ou muitos pastores já pregaram esse texto, ou já foi usado diversas vezes durante o momento da oferta no culto, que para alguns, inclusive, o momento da oferta nem é espiritual. Alguns acham que pronto, acabou o culto. Tanto é que a gente tem essa postura, que quando chega a hora da oferta, vai beber água, vai para o banheiro, vai andar na igreja, faz um monte de coisa, porque na cabeça dele, a parte espiritual do culto acabou. A hora de você fazer suas contribuições não é espiritual, mas é extremamente espiritual. E é uma questão de honra. Eu sei que muitas vezes, como eu dizia, a gente usa isso para encorajar a igreja a contribuir. E dizer, olha, você tem... Mas eu queria dizer para você, e hoje nós vamos analisar esse texto e todo o conceito de honra de uma maneira mais profunda, para a gente entender que é muito mais do que contribuição quando nós estamos falando, por exemplo, de ofertas, quando nós estamos falando de dízimo, da nossa relação com o dinheiro. Nós estamos falando muito mais do que dízimo e oferta. Nós estamos falando de honra. Eu sei também que para alguns aqui, alguns até acreditam no conceito, mas assim como eu, por muito tempo eu pensei assim também. Embora eu soubesse que honrar a Deus, eu podia honrar a Deus com as minhas finanças, com meus recursos, eu desconfiava das pessoas que administravam esse recurso. Eu desconfiava das intenções dessas pessoas trazerem esses tipos de ensino. Só que Deus foi tratando no meu coração e foi me ensinando algumas coisas. Uma delas é, do momento em que Deus trata o seu coração, que você deve honrá-lo, até o ato de você vir fazer uma entrega aqui no altar, por exemplo. Este é um processo no qual, neste processo, você está envolvido. Depois que você entregou, iniciou-se um outro processo. Agora, com quem vai administrar isso que Deus deixou? E quem vai tratar com essa pessoa é Deus. Ou a sua parte, a parte que Deus assegura a promessa, é a parte quando você entende que deve fazer as coisas por honra e segue então a vontade de Deus, o plano de Deus, e decide honrá-lo. Então, eu sei que é muito difícil. Às vezes a gente se sente movido a contribuir no reino pela necessidade. Se, por exemplo, às vezes se aqui estiver quente, eu disser, gente, nós precisamos comprar um ar-condicionado. Eu sei que talvez algumas pessoas, elas vão se sentir movidas por Deus ou pela necessidade de um ar-condicionado, de não sentir calor, a ofertar. Mas se por outro lado eu chamasse alguém aqui e dissesse assim, olha, estamos enviando fulano aqui
para o campo missionário, nós precisamos de oferta para sustentar esse missionário. Talvez o seu coração já não ficasse tão dilatado assim, porque talvez você pense assim, não tem nada a ver comigo isso aí. Quem vai para o campo é ele. Ou seja, nosso coração muitas vezes está se movendo por necessidade e não por honra. E eu queria muito que nós pudéssemos entender nessa noite que toda a nossa relação com o dinheiro, ela revela honra ou não. Então nós precisamos abrir o nosso coração e entender que a preocupação de Deus não é com dinheiro, é com o nosso coração, é com a honra que vem dele. E eu quero passar, a partir desse momento, mostrar alguns textos. Eu quero começar a gente entendendo sobre honra. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, diz o seguinte. E esse é um assunto que eu pretendo pregar. Olhe para cá. Eu pretendo me aprofundar no assunto de honra. Eu estou orando ao Espírito Santo se essa será nosso próximo tema para a série. Porque, por exemplo, eu já soube que alguns irmãos se sentem ofendidos quando um líder é honrado. Alguns irmãos acham que líderes são privilegiados. Isso mostra um profundo desconhecimento bíblico de que líderes são dignos de honra. E talvez eu precise ensinar isso para a igreja. Você não pode se sentir ofendido quando você vê alguém sendo honrado. Isso, na verdade, isso revela um coração completamente fechado, às vezes com algumas coisas e alguns sentimentos que não procedem de Deus. Mas no momento oportuno eu vou falar sobre isso. Só para que você entenda que a gente precisa meditar um pouco mais sobre honra. A gente precisa falar sobre esse assunto porque ele é pertinente. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso dentro da área financeira. Olha o que diz a palavra em 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Nós temos um Deus que ele não está em busca do nosso dinheiro, mas ele está em busca de honra em todos os aspectos da nossa vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar da área financeira, mas perceba que Deus está atrás de honra e que honra tem recompensa. A recompensa para quem anda em honra. Isso não é uma barganha com Deus, mas Deus está dizendo que aqueles que decidiram entregar o seu coração em honra serão honrados. E Deus está buscando essa honra na nossa relação com Ele e na nossa relação com os bens, com os dinheiro, com as posses. Olha só, e nós vamos começar a entender isso em Malaquias capítulo 1, do versículo 6 até o 10. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer sua honra, entenda isso. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer sua honra. Perfeito. Quando Deus começa a tratar de ofertas com o povo, olha como é que Ele começa. Olha qual é a primeira temática e qual é a reivindicação de Deus. A reivindicação de Deus é: o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Ou respeito, que é sinônimo de honra. Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Guarde bem essa frase. Aceitará ele a tua pessoa? Eu já vou adiantar porque eu tenho um pouquinho de ansiedade. A gente já percebe aqui que Deus não rejeita oferta, Ele rejeita ofertante, Ele não aceita oferta, Ele aceita o ofertante. Se trata de coração. Então, Ele diz aqui, vou ler novamente. Ora, ele faz uma analogia maravilhosa, porque Ele está dizendo assim, vai lá, apresenta para o teu governador essa tua oferta que você está dando aqui, e pergunta se ele te aceitará, ou aceitará ele a tua pessoa.
diz o Senhor dos Exércitos. Deus argumentando com seu povo. Continua. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa novamente, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Deus está em um claro protesto contra o seu povo. E o protesto, se eu fosse sintetizar todos os versículos que nós lemos, eu sintetizaria da seguinte maneira. Deus está dizendo assim, mais ou menos: ora, vocês decidiram fazer as suas ofertas de qualquer jeito, só que as ofertas que vocês fazem não me honram. Portanto, melhor seria se tivesse alguém que fechasse a porta do templo e vocês não me dessem nada. Porque Deus não está atrás do nosso dinheiro, Ele não está atrás do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Ele está atrás de homens e mulheres que estejam dispostos a honrá-lo. E Ele está dizendo: olha, é melhor vocês não me darem nada. É como se Ele dissesse aqui, nós estamos aqui num culto, e a gente começasse a oferecer ofertas, e nossas ofertas nenhuma vem com honra. E Deus dissesse assim: querido, para o culto, alguém, por favor, feche a porta do templo e vá todo mundo embora, porque eu não quero isso. É pesado, não é? Porque essa é a grande verdade a respeito de Deus. A insatisfação de Deus com o povo não é porque nós estamos falando de um povo que estava ofertando. Nós estamos falando de um povo que estava dando algo para Deus. O problema é que Deus não está atrás de oferta. Se Deus quisesse só oferta, Ele não estaria reclamando. Se o que Deus faz questão é que alguém dê dinheiro, então Ele não estaria se queixando logo no início, inclusive perguntando: cadê minha honra? Ok, vocês estão me ofertando, mas cadê minha honra quando ofertam? Cadê minha honra quando vocês dizimam, quando contribuem? Cadê a honra? Não tem honra. E Deus está dizendo, eu volto e reitero, Ele está dizendo: melhor que não faça a fazer sem honra. Ok, eu sei que tem pessoas tão inclinadas para a questão do amor ao dinheiro, que é algo que nós vamos falar, que ao ouvir uma palavra dessa, vai pegar essa palavra para si e vai dizer: então eu não vou ofertar mesmo não, porque eu não honro. É capaz de viver debaixo de uma maldição, no sentido de que, se eu não estou debaixo da bênção do Senhor, da honra, eu estou disposto a fazer aquilo que me é mais confortável e agradável. Deus está dizendo: cadê minha honra? Deus não está atrás de ofertas, porque se estivesse, Ele não estava questionando esse povo. Olha o que Ele diz, coloca de novo, bota o verso 14 de Malaquias, bota o 14. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. O que estava acontecendo aqui, para que você entenda? Havia um padrão de oferta, e esse padrão de oferta que Deus havia determinado, ele continha, na obediência desse padrão, honra. Só que o que o povo estava fazendo? A maioria vivia da pecuária ou da agricultura. Então vamos supor que eles fossem donos de algumas ovelhas, e aí vamos supor que o lobo pegou uma dessas ovelhas e mordeu uma dessas ovelhas, ela ficou com defeito, a oferta tinha que ser perfeita. Aí esses caras pegavam essa oferta e pensavam assim: bom, essa ovelha perdeu o valor monetário para mim, então como ela perdeu o valor monetário, eu não vou poder pegar o mesmo dinheiro que pegaria numa ovelha saudável, eu vou pegar essa aqui e vou oferecer em sacrifício a Deus. E Deus está questionando o povo, exatamente um povo que está dizendo: eu estou disposto a dar. Porém, essa oferta ela não vinha com honra. Então isso revela que o interesse de Deus está no ofertante, no coração daquele que dá, no sentimento que está envolvido no processo, em dizer para Deus: Deus está aqui. A Bíblia está cheia de exemplos de ofertantes que foram rejeitados por Deus, de pessoas que se disponibilizaram a dar alguma coisa para Deus, mas que Deus olhou e disse: para mim isso não serve. Quer ver um exemplo bíblico disso? Gênesis capítulo 4. Aliás, esperei antes, bota Malaquias, versículo 9. Nós lemos, mas eu quero só dar ênfase novamente. Quando ele diz, 1:9, e agora, sacerdotes,
Tente apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que esse tipo de oferta Ele os atenderá? Será que a maneira como nós lidamos com nossos recursos, com os nossos bens, com as nossas finanças, essa maneira, essa forma, ela revela a honra a Deus, ao ponto de que Deus atenda os seus pedidos e os seus desejos? É muito comum a gente ver pessoas frustradas dentro da igreja porque elas querem prosperar em Deus, mas elas não se relacionam com Deus em honra. Inclusive nós temos dizimistas que não honram a Deus, nós temos ofertantes que não honram a Deus. Quer ver uma forma como um dizimista não honra a Deus? Ele recebe, ele diz assim: vou guardar meu dízimo aqui, vou guardar, depois eu dou. Aí, na verdade, às vezes está esperando uma oportunidade, uma necessidade surgir para ele gastar aquilo ali, porque ele não primicia em Deus. E aqui a gente vai para Gênesis. Olha só como a questão de oferta é uma questão de relacionamento com Deus. Gênesis capítulo 4, versículo 3 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, preste bem atenção que quando ele usa a palavra por sua vez, ele está fazendo distinção entre um comportamento e outro. Ele está dizendo: fulano agiu assim, mas esse aqui agiu melhor. E nós vamos ver isso dentro do contexto. Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Primeiro o ofertante, depois a oferta. Deus primeiro aceita o ofertante, depois ele aceita a oferta. Mesma coisa aconteceu com Caim, veja só. Mas não aceitou Caim, primeiro Caim que ele rejeitou, depois rejeitou a oferta de Caim. Mas não aceitou Caim sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vamos começar a análise desse texto pelo final. Quando Deus diz assim: se você proceder bem, como diz outras traduções, não é certo que serás aceito. Deus está claramente dizendo para ele que tem alguma coisa errado com ele e com a oferta dele. Deus está dizendo para ele que ele estava rejeitando Caim pela forma como ele havia procedido na hora de ofertar, ele dizendo não. E aí Caim está extremamente chateado com Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele. E o argumento de Deus é assim: mas se você fizesse a coisa certa, eu não teria te aceito. Porque, e aqui a questão é que a gente pensa assim, que a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado. A coisa certa do jeito errado é a coisa errada. Ofertar é bom, sim ou não? Mas eu posso ofertar de qualquer jeito? Não, não posso. Eu não posso simplesmente vir aqui e entregar uma coisa como se isso não tivesse nenhuma conotação espiritual. Eu não posso simplesmente não entender que precisa haver honra naquilo que a gente faz. Então, porque entenda só, quando você decide fazer a coisa certa, do jeito certo, você colocou seu coração ali. Quando você decide fazer a coisa certa pelo motivo errado, o que está ali é simplesmente um comportamento vazio de sentido. Você não está fazendo aquilo com entendimento, você não está fazendo aquilo com coração, você está fazendo isso de uma maneira vazia de entendimento. Então, e qual foi a diferença entre a oferta de Caim e Abel? E aí volta novamente lá para o versículo 3, diz assim: passado algum tempo. Quando a gente estuda no original, essa palavra passado algum tempo, essa frase, ela não determina um tempo específico. Pode ser um mês, 1 ano, 2 anos, pode ser algum tempo. O fato é que ao colocar esse texto, o autor ele está deixando claro que Caim colocou Deus no final. Quando ele vai falar da oferta de Abel, e aí eu frisei com você o versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Quando o autor faz questão de citar e de dar ênfase na diferença entre a oferta de Abel e a oferta de Caim, dizendo que a oferta de Abel
tinha por diferença o fato de que ele tirou aquilo ali dos primeiros frutos, da primícia, revela a diferença com a oferta de Caim. E aí você pode pensar assim, mas o que isso tem a ver? É porque a forma como você oferta determina onde Deus está na história. Determina o quanto de honra tem nisso. Então vamos imaginar o seguinte quadro. Depois eu vou mostrar alguns do texto para a gente ajudar a entender melhor. Você recebe o seu valor, seu salário, seu dinheiro, e você paga todas as suas dívidas, você paga todos os seus débitos, você sai para a lanchonete, você come, você bebe, você se diverte, e não tem nada de errado com isso. Só que você só vai pensar em Deus no final desse processo. Inclusive, já deixa na tela aí Mateus 12, 41 e 44. Por outro lado, um coração que tem honra, a primeira coisa que ele pensa é em Deus. Olha só, nesse texto a gente vai entender melhor essa questão. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Versículo. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Agora, não pense assim que o padrão de oferta é dar tudo que a gente tem para viver. Isso aqui é um caso isolado, específico, que tocou o coração de Jesus. Perceba que Jesus está diante, é como se Jesus estivesse aqui e vocês viessem ofertar, ele estivesse aqui olhando. Só que Jesus não estava olhando a quantidade da oferta, mas como ela estava sendo dada. Não era quanto, era como. Era a forma. Era isso que ele estava observando. Aí você imagina que chega um cara com 2 mil reais de oferta, Jesus olha. Chega um outro com 5 mil, Jesus olha. Chega um outro com 10 mil de oferta, Jesus olha. Aí chega uma veinha, uma senhorinha, com 2 moedinhas. Queridos, para você ter ideia, ela deu a menor oferta possível que alguém podia dar. Menor. Só que essa oferta, ela impacta Jesus diferente das outras. A oferta dessa viúva não tem valor contábil nenhum para a igreja. É como se alguém chegasse aqui e desse 10 centavos. 10 centavos não paga nem o envelope que você dá. Não tem valor contábil. Não ajudaria em nada na contabilidade física, na questão humana da igreja. Mas se isso tem um valor de honra no coração, isso causa um impacto no reino espiritual poderoso. Diferente dos 2 mil reais que um empresário que depois de comer, beber, se fartar, fazer tudo que faz, fazer tudo que quer, aí ele pensa assim, ele olha para o saldo bancário dele e diz assim: ainda sobrou um dinheirinho, dá lá na igreja. Ele colocou Jesus por último. Essa mulher colocou Jesus na frente. Agora, ok, um rico, ele pode muitas vezes gastar com tudo que quer, com todos os seus prazeres, pagar todas as suas dívidas, no final, sobrar alguma coisa e ainda decidir dar para Deus. Só que tem casos que ainda é pior, que é, a gente não é rico, aí a gente deixa Deus, a gente paga nossas dívidas, a gente curte o que tem para curtir, no final, quando a gente vai olhar, para a maioria de nós não sobra. Deus nem entra na equação. Deus, no caso do rico, Deus ainda fica por último. No caso da maioria de nós, Deus nem entra. Desculpa, esse mês não deu para dar nada, não. Deus nem entra na história. Como é que tem honra nisso? Não tem honra. E como é que você espera que alguma coisa mude na sua vida financeira? Ou até mesmo, eu acredito muito, porque quando a palavra de Deus diz que nós podemos entregar nossos dízimos e fazer prova dele, eu acredito que honra, ela não age especificamente na área em que você está honrando, ela é abrangente. E Deus pode fazer coisas em outras áreas da sua vida além da financeira. Mas o fato que nós estamos vendo aqui é que o quanto é relativo, mas o como, ele é determinante. O quanto é relativo, porque, por exemplo, para mim, já teve vezes
que ofertar R$10, irmão, era ofertar tudo que eu tinha. Já tem momentos que ofertar os mesmos R$10 é ofertar é dar uma coisa que não tem relevância nenhuma para mim. A mesma oferta em momentos diferentes da minha vida tinha efeitos diferentes. Eu lembro de uma vez poder ofertar a Deus os últimos R$5 que eu tinha. Só tinha R$5. E às vezes dá vergonha, né? A gente pensa assim, poxa, Senhor, eu só tenho R$5. Cara, mas Deus está vendo que é tudo que tu tem. E aí esses R$5 vão ter um peso espiritual maior do que aquele que vai trazer 100 e que não fez menor diferença para ele aquilo. Sempre que a gente vê uma coisa no reino espiritual, a gente tem que saber de onde a gente está partindo, para poder medir ou mensurar a relevância daquele ato. Não dá para a gente julgar atos como sendo maravilhosos. De repente você pode ver alguém aqui chegando entregando R$1.000 de oferta. Cara, mas o momento em que ele está ofertando, aquilo ali não é nada para ele. Não é nada. Não faz diferença nenhuma. Não tem coração envolvido. Na verdade, alguns, quando fazem ofertas nesse nível, às vezes vêm até com o coração orgulhoso. Hoje eu vou ajudar a igreja. Boçal, vem mitidão. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, mas por favor, não se intimidem com o que eu vou falar. Eu sei que não é generalizado esse comportamento. Eu sei que tem pessoas que sinceramente querem uma bênção. Mas eu percebo que às vezes quando a oferta é grande, algumas pessoas fazem questão de entregar na mão do pastor. Não é preciso, tá? Porque você não está entregando para mim, você está entregando para Deus. Você não precisa fazer isso. Se você entregar aqui, tem tanto poder quanto se o seu coração vier com honra. Agora você pode entregar na minha mão sem honrar a Deus e isso não ter efeito nenhum. Eu não tenho como medir teu coração. Só Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos aprender a honrar a Deus. Não se trata em termos financeiros, não se trata de quantidade, se trata realmente daquilo que espiritualmente contém um princípio extremamente poderoso: honra. Honra a Deus. Honrar o Senhor. Nós estamos num período do ano onde os irmãos vão começar a receber seus 10º. Normalmente as pessoas esquecem de Deus e saem gastando feito um louco. Janeiro estão perdendo os cabelos endividado. Cheio de dívida. Gastou. Deixou Deus de fora. E estão agora angustiados, cheios de dívida. Pedindo dinheiro emprestado para pagar as dívidas agora. Eu vou até adverti-lo, cuidado. Cuidado com esse período do ano. Guarde seu coração, tenha equilíbrio, seja sensato. Desenvolva uma cultura de guardar alguma coisa e seja fiel a Deus. Então, agora, quando a gente começa a olhar para todos, a oferta de Caim e Abel, a oferta da viúva, e Deus mostrando que, olha, eu não estou atrás de oferta, eu estou atrás de ofertantes, eu estou atrás de pessoas que me honram. E sabe o que é curioso? Você sabe por que Deus não libera bênção sobre pessoas que não honram a Deus? É porque Deus, Ele sabe que Ele vai perder você para o dinheiro se Ele te abençoar. Ou seja, reter bênção sobre pessoas que amam o dinheiro, que eu vou já falar sobre isso, é cuidado, é proteção de Deus e não punição dele. Porque algumas pessoas são facilmente corrompidas por dinheiro. E Deus, a gente está cuidando de nós. Então, e a pergunta que eu quero fazer para você aqui, eu quero entrar nessa segunda parte da nossa mensagem, e por que então Deus quer que a gente honre através dos nossos bens? A gente sabe que tem outras formas de honrar a Deus. A gente pode obedecê-lo, é uma forma de honrar a Deus. A gente louvá-lo é uma forma de honrar a Deus. Mas por que Deus faz questão que a gente honre a Ele através das nossas finanças? Por quê? Porque Deus sabe as consequências que virão sobre as nossas vidas se nós tivermos uma relação errada com dinheiro. E aí eu quero mostrar para você 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas
e em muitos desejos descontrolados. Irmãos, a partir daqui eu quero que você preste atenção. Desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Versículo 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, acredite em mim, aconselhando pessoas, eu já vi isso acontecer diversas vezes. Diversas vezes, infelizmente. Pessoas que perderam sua paz, sua fé, sua relação com Deus, por conta do amor ao dinheiro. É importante que se diga que o grande problema que a Bíblia está trazendo é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, não é a cédula, é o amor ao dinheiro. É o que o dinheiro representa para você. O que o dinheiro representa para você? Segurança? O que o dinheiro representa para você? Poder? Qual o sentimento que você tem quando você tem dinheiro? Estou me sentindo seguro, estou sentindo em paz. Você é capaz de chegar na sua casa, relaxar tranquilamente quando você tem dinheiro na sua conta. Mas quando você não tem dinheiro na sua conta, a sua vida é uma tribulação só. Quando você se sente pequeno, incapaz, impotente, sem dinheiro, mas super poderoso com dinheiro, você tem uma relação doente com dinheiro. Porque se alguém deveria representar segurança na sua vida, era Jesus Cristo. Se alguém deveria representar empoderamento na sua vida, era Jesus Cristo. Deve ser Jesus Cristo, não deve ser dinheiro. Não pode ser o dinheiro. Essa relação precisa mudar urgentemente. É uma questão de mentalidade. É como você olha para o dinheiro. É para aquilo que ele te proporciona interiormente, a nível dos seus sentimentos, da sua mente. Pare de se sentir seguro quando tem dinheiro. Pare de sentir que você pode fazer alguma coisa quando você tem dinheiro. Pare de sentir que você tem valor quando você tem dinheiro. Aí quando você não tem dinheiro, você se sente uma pessoa, o complexo de inferioridade vem com força no seu interior. Porque você usa o dinheiro para conquistar as pessoas, para atrair as pessoas para perto de você, para ter algum tipo de amizade. Pare com isso, em nome de Jesus. Comece a entregar o seu coração a Jesus Cristo. É isso que você precisa. O que acontece quando a gente tem uma relação de amor com o dinheiro? O que acontece? Primeira coisa, Colossenses 3:5. Colossenses, Coríntios. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Em outras traduções está a avareza, que é idolatria. A primeira coisa que acontece quando a gente tem uma relação de amor com o dinheiro é que ele se torna um Deus na nossa vida, um falso Deus. Então nós passamos a ser controlados. Jesus deixou claro isso: ninguém pode servir a Deus e a mamon, a Deus e as riquezas. A nossa mente precisa mudar a respeito, a forma como nós nos relacionamos com o dinheiro, urgentemente. Caso contrário, nós vamos estar aqui cultuando outro Deus. Na verdade, eu já disse isso aqui em outras oportunidades, nós estaremos na igreja usando o Deus verdadeiro para estabelecer um falso Deus na nossa vida. Por quê? Porque a gente vem para cá querendo que Deus nos abençoe o tempo todo, nos dê bens, posses e dinheiro. Aí agora Deus, além de ser colocado em segundo plano, agora ele está sendo usado para elevar um falso Deus na sua vida. Isso é completamente maligno, completamente diabólico. Então nós precisamos entender que a avareza é idolatria. O avarento, ele não tem as coisas têm ele. Ele não tem dinheiro, o dinheiro tem ele. Ele é dominado por isso. Dominado. Eu ouvi um testemunho de um pastor na África, ele contando para um outro pastor.
Achei maravilhoso. Chorei demais quando eu vi esse testemunho. Esse pastor brasileiro foi num culto acho que foi em Gana, ou foi um país africano. E lá tinha cinco reuniões na semana. E em todas as reuniões ele pediu uma oferta. E aí, na primeira vez, no primeiro culto, o pastor brasileiro resolveu dar uma boa oferta. E aí no segundo culto, reunião de liderança, pediram oferta de novo. Depois reunião não sei do que, oferta de novo. Lá pela quinta ele ficou chateado e foi procurar esse pastor e disse assim: vocês tiram oferta o tempo todo aqui. Eu já estou cansado, eu mal cheguei, já estou quebrado, eu não tenho mais dinheiro mais de tanta oferta que vocês pedem. Aí o pastor olhou para ele e perguntou: você acha que a gente pede dinheiro aqui? Ele ainda disse mais, o pastor brasileiro. Ele disse: nem no Brasil, que a gente tem uma condiçãozinha melhor do que vocês, a gente pede tanta oferta assim. Aí o pastor perguntou para ele: você acha que a gente pede para melhorar o nosso caixa? Ele disse: se não for para isso, é para quê? Aí ele disse: deixa eu dizer como é que a gente ensina. Se você tem R$5 para ofertar e temos 5 cultos, divida a sua oferta em cada um desses cultos. Porque a gente ensina que você nunca deve chegar na presença de Deus de mãos vazias. Porque a questão não é você fazer uma vez, mas é você apresentar algo e o seu coração todas as vezes que tem oportunidade. Aí ele usou uma seguinte analogia: experimente a diferença entre levar um buquê de rosas para sua esposa uma vez, com 12 rosas. Um buquê com 12 rosas. Depois experimente pegar uma rosa desse buquê e todo dia levar para ela durante 12 dias e veja qual é o efeito. Eu falei: uau. Minha ficha caiu assim. Tem uma intenção no processo. Porque não se trata só de ofertar, se trata da intenção do coração. Quando você todas as vezes decide: eu não me apresentarei diante do meu Deus sem nada. Mesmo que você determine: o que eu posso ofertar por mês é R$10. Tem 4 cultos no mês, R$2,50 em cada culto. Desde que isso tenha honra. Desde que seja uma realidade, que não faça como Malaquias 14, que de uma galera que tinha uma oferta boa para dar, mas escolhia dar pior, porque mexia com o lucro dele. Não pode, já não tem mais honra. Mas você pega a sua melhor oferta e você então divide durante as reuniões, os momentos que Deus te pede para você entregar a sua oferta. E todas as vezes você faz isso com um coração honroso. Cara, pode ter R$1, 50 centavos, R$5, não importa o valor. Se o teu coração ele está honrando, isso vai causar um impacto poderoso no reino espiritual e na tua vida. Essa historinha, esse testemunho, na verdade, ele mexeu comigo de uma maneira assim, que eu chorei demais. Porque eu já fui, o pastor falou assim, e eu passei por isso uma vez, já participei de um culto da oferta, e depois vou para uma reunião de pastores, e aí pede oferta, mas até aqui. E quando a gente entende que não se trata do valor, se trata da honra, nossa vida muda. Uma outra coisa, a primeira coisa que acontece quando a gente ama o dinheiro, a gente se torna um idólatra. A segunda coisa que acontece quando a gente ama o dinheiro está em Marcos capítulo 4, versículos 18 e 19. Isso aqui é a parábola do semeador, Jesus explicando para os seus discípulos. Então ele estava explicando a semente que caiu entre os espinhos. Outros ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O amor ao dinheiro faz com que a palavra, com todo o restante da palavra, perca poder sobre o seu coração. Billy Graham, ele dizia uma coisa interessante: quando o homem resolve o seu coração em relação ao dinheiro, ele resolve praticamente boa parte dos seus problemas na vida. Porque a grande verdade é que todo o restante do evangelho está comprometido na sua vida quando você ama o dinheiro. Como é que a gente vai falar para você ser um homem de honra, uma mulher de honra dentro da sua casa, com seus filhos, se você ama o dinheiro e o seu coração está fechado e está comprometido para todo o restante da palavra? É o que Jesus está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus. Compromete.
o efeito que a palavra surte no teu coração é diferente de alguém que não ama o dinheiro. Você vem para cá com o coração fechado porque você ama o dinheiro, até porque alguns já têm essa visão de que igreja existe para tirar dinheiro das pessoas. Mas Jesus já deixou claro que isso aconteceria, que as pessoas se fechariam para o evangelho porque elas amam o dinheiro, estão protegendo o seu tesourozinho ali, estão fechadas para a mensagem da salvação, estão fechadas para a mensagem do arrependimento, estão fechados para a mudança de casamento, de família, para legado para filhos, estão fechados para tudo porque amam o dinheiro. A nossa mente precisa mudar urgentemente a forma como a gente olha para o dinheiro e parar de fazer dele um Deus, para que a mensagem do evangelho comece a penetrar no nosso coração de maneira profunda e real. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Outra vez eu ouvi o pastor Luciano Subirá dizendo uma coisa interessante. Quando a gente ouve ou lê nas escrituras que no céu as ruas serão de ouro, a gente imagina que isso simbolize ostentação. Mas na verdade uma mensagem está sendo passada ali. No céu, o ouro está no chão porque ele não serve para mais nada a não ser para ser pisado. Ali está dizendo o quanto ele perdeu o seu valor no céu, porque a glória do céu não é o ouro que está no chão. A glória do céu é Jesus Cristo. A nossa mente está tão voltada para dinheiro que quando a gente fala que a rua é de ouro, que o mar é de cristal, a gente fica, uau, meu Deus, lá é muita ostentação, o céu, né? É muita ostentação. É porque a nossa mente ela é cativa nessa área. Quando a gente parar para pensar que na verdade isso é um desvalor total ao dinheiro, nós vamos entender. Deus está buscando pessoas que não amem o dinheiro para abençoar com dinheiro. Paradoxal isso, né? Mas é a verdade. Como eu disse, sabe por quê? Porque se ele der dinheiro para quem ama dinheiro, essa pessoa se perde. E Jesus não quer te perder. Aqueles que amam o dinheiro dele jamais se fartarão, diz o Senhor. A sua mente precisa mudar urgentemente e você precisa parar de fazer dinheiro seu Deus, um empecilho para o evangelho no seu coração. E todas as suas ações em relação aos seus bens e às suas finanças devem honrar a Deus. Elas têm que vir contendo honra. Quando nós vemos Deus reclamando com o povo de Israel em Malaquias, Deus está dizendo: vocês me ofertam, mas nenhuma das ofertas de vocês revela honra. Nenhuma. E a minha pergunta para você nessa noite: você quer honrar a Deus? Se você quer honrar a Deus, nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que nós tentamos usar os nossos bens como um objeto de barganha com Deus. Quando a gente pode ofertar com algumas motivações. Com a motivação de que você está fazendo caridade para Deus, com a motivação de que você faz por obrigação, porque tem que fazer, ou você pode fazer por honra. A sua contribuição pode vir carregada desses motivos, mas o único motivo que Deus recompensa é a honra. E sabe por que não tem como barganhar com Deus? Porque, como nós vimos aqui, não se trata do ato simples de ofertar. Se trata de honra. Significa dizer que não tem como barganhar com Deus só quando eu trago uma oferta aqui. Eu não tenho como barganhar com Deus quando eu venho fazer uma contribuição nesse lugar sem um coração envolvido nesse processo. E eu vou falar uma coisa como pastor, e aqui é uma questão pessoal. Se Deus não aceita a sua oferta, eu também não posso aceitar. E se o seu coração não tem honra, não dê. Não dê nesse lugar. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Mas se você vier ofertar nesse altar, venha com honra. Eu não tenho poder para medir o coração de ninguém. Por isso, eu não posso barrar ninguém e dizer assim: ei, para, porque tu não está com honra.
Se eu tivesse o poder, eu faria. Mas eu não posso, eu não tenho. Mas eu quero alertar você. E sabe por que eu quero fazer isso? Porque eu quero amar meu Senhor acima de todas as coisas. Eu não dependo, irmãos, porque é muito comum as pessoas pensarem assim, que o pastor ele sempre vai ter um discurso que produza mais ofertas. Pois eu estou dizendo para você que se a sua oferta não vier com honra, fique com ela para você. Fique com o seu dízimo se ele não vier com honra. Lógico, como eu disse, eu não posso paralisar você porque, mas eu estou dizendo para você. Eu não sei, porque bota de novo Malaquias capítulo 1, versículo 10. Eu quero dizer o cara que eu quero ser. Eu não vou fechar o culto, mas eu quero pelo menos ser o cara que diz assim: se você não dá com honra, eu também, Deus não quer. E se Deus não quer, eu também não quero. Deus estava dizendo: se um de vocês fechasse as portas do templo. Se alguém pedisse essa prática, se alguém se importasse com a glória de Deus e dissesse assim: não, assim nós não vamos fazer. E eu quero ser esse cara. Eu estou dizendo assim nós não vamos fazer. Só traga R$1, 10 centavos nesse altar, se no seu coração houver honra. Se não, fique com o seu dinheiro. Tome Coca-Cola, vá comer sanduíche, vá passear no shopping. Faça o que você quiser com o seu dinheiro. Mas se nós, como igreja aqui, DPB Reviver, queremos glorificar a Deus, que cada um dos nossos atos, por menor que seja, venha com honra ao Senhor. É minha responsabilidade, com cada valor que entra aqui, lidar com honra com esses recursos. É minha responsabilidade, eu vou prestar conta. É minha eternidade que está em jogo. Se tem algo que eu não brinco na minha vida, é com a minha eternidade. Nós vamos fazer as coisas com honra nessa igreja. Em nome de Jesus, diga amém. Para isso, eu sei que alguns de nós precisamos nos arrepender. Eu queria convidar você a se arrepender. Eu sei que não é uma situação fácil, nem agradável, mas necessária. Liberdade não é fazer o que a gente quer. Liberdade é fazer o que a gente deve. E sabe o que a gente deve fazer hoje? Nos arrepender reconhecendo o nosso pecado. Devemos fazer isso. Devemos dizer para Deus: Deus, eu fiz muitas vezes sem honrar o Senhor. Faço hoje, é um peso para mim fazer isso. É um peso. Senhor, é difícil para mim entregar meu dízimo, e até entrego às vezes, mas dói em mim, Senhor. É manco, é cego, é o tipo de entrega que o povo estava fazendo, que Deus dizendo: ei, peraí, vocês estão entregando, mas cadê a honra? Eu quero muito que nessa noite, se você for fazer qualquer contribuição daqui para frente, o Senhor ao olhar do céu, Ele diga assim: uau, quanta honra. E pode vir R$1 dentro do teu envelope, não interessa. Ninguém está falando de valores aqui, não importa. Mas que venha com honra a Jesus. Amém? Amém? Por que as pessoas ficam tensas quando falam em dinheiro, né? Mas eu acredito que vocês estão atentos, não estão tensos. Vocês estão atentos, amém? Maravilha. Isso é muito sério, irmãos. Eu acredito que o que Deus quer fazer através de nós, nessa geração, nesse tempo em que nós temos a oportunidade. Nós tivemos ontem no Eclésia, no Iael, e eu fiquei observando a gente ali, declarando Jesus naquele lugar. E eu falei: Deus, o Senhor quer nos usar nessa geração. É muito bonito ver quando os irmãos estão envolvidos na missão de pregar o Evangelho, cada um na área que Deus os chamou.
Uns estão cantando, outros estão tocando, outros estão dançando, outros estão atuando, outros estão organizando, outros estão fazendo venda na mesinha, outros estão intercedendo, outros estão liberando palavra profética. E é maravilhoso ver a igreja como o corpo vivo de Cristo na terra, atuando. Agora, se tem uma coisa que vai nos impedir e vai fazer com que Deus nos rejeite, é se a gente não tiver honra na forma como a gente lida com as nossas finanças. E nós precisamos nos arrepender disso. Por isso nós precisamos de uma nova mentalidade nessa área. Quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus.